Lição de número 7, neste primeiro momento. Na sequência, lição de número 8. A lição de número 7, texto 1. Igrejas, a igreja e as denominações. Texto 1. A igreja e as denominações. Preliminarmente, o denominacionalismo não tem uma origem bíblica. A Bíblia não fala em denominações. A igreja, em Mateus 16, versículo 18, quando o Senhor Jesus se referiu a ela, ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Ele não deu nome para a igreja. Na Bíblia nós vemos que a igreja era sempre citada pelo lugar onde ela estava. O apóstolo Paulo, nas duas epístolas aos Coríntios, ele fala da igreja de Deus que está em Corinto. Em Gálatas, ele fala a igreja de Deus que está, as igrejas de Deus que estão na Galácia. O Senhor, escrevendo para Filemon, o Paulo diz, a igreja do Senhor que está em sua casa. E o Senhor Jesus, nas 7 cartas do Apocalipse, ele em nenhum momento menciona o nome de igreja. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Tiatira, ao anjo da igreja que está em Sardes, ao anjo da igreja que está em Filadélfia e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Em nenhum momento Jesus fala de nomes. Ela é conhecida como a igreja do Senhor. Então o texto 1 vai nos mostrar que, no princípio, não havia denominação. No princípio não havia denominação. E, no passar dos tempos, a igreja começou a receber nomes, caracterizando os grupos, seguidores num determinado lugar. A igreja foi fundada por Jesus de Nazaré, reconhecido pelos seus seguidores como Messias ou Cristo. As igrejas em toda a Judéia e Galileia, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Não há nome. Na igreja que estava em Antioquia, não tem um nome especial. Então, esta é a primeira verdade. O denominacionalismo é uma criação do homem, nada contra, mas é uma criação do homem. De repente, a igreja começa, o apóstolo Paulo, retornando da sua terceira viagem missionária, ele, usado por Deus, vai deixar claro que os nomes das igrejas se multiplicariam. Seria criado muitas denominações. E foi o que ele disse aqui em Atos dos Apóstolos, retornando da sua terceira viagem missionária. O navio não atracou em Éfeso, o navio atracou em Mileto, e de Mileto ele mandou buscar todos os obreiros que estavam em Éfeso. Ali Paulo vai fazer uma despedida. Ele sabe que não os verá mais. E na sua despedida ele previu, no versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que, falando coisas perversas, para atraírem os discípulos,
após si. Homens perversos procurariam atrair os discípulos sobre si. Aí começa a aparecer os nomes dos grupos. O Senhor Jesus, da mesma forma, capítulo 20, em Mateus, capítulo 24, Jesus deixou claro isso também. Mateus 24, versículos 4 e 5. Mateus 24, 4 e 5. E Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora você tem aqui no seu livro diversos nomes de denominações. E vamos fechar aqui. Por quê? Há uma pergunta: por que tantas denominações? Por que tantas denominações? É claro que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, está no seu livro, 1 Coríntios 1 e 13, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Os nomes da igreja começava a crescer. Então nós temos aqui, não vamos comentar com vocês, 7 razões históricas, 7 razões pelas quais existem centenas, milhares de nomes de denominações chamadas evangélicas. Então você tem aqui sete razões. Não vou comentar com vocês. Este não era um projeto de Deus, este é um projeto do homem. Este é um projeto do homem. E no texto 2, nós vamos falar do o que é uma religião. Religião. E nós vamos mostrar para vocês que o homem é um animal religioso. O homem exige alguma coisa superior a ele. Nós temos aqui uma expressão de Plutarco. Plutarco viveu entre os anos... Plutarco, 427 e 347 a.C. O Plutarco disse o seguinte: se saís pelo mundo, encontrareis povos e cidades sem muralhas, sem cultura, sem reis, sem casas, sem riquezas, sem dinheiro, sem teatros nem lugares para o exercício físico. O homem, porém, nunca viu, nem verá cidade alguma sem templo e sem deuses, ou que não faça uso da oração, dos juramentos, das adivinhações, dos sacrifícios, para a obtenção de bênçãos e benefício e o afastamento de maldições e calamidades. Quer dizer, o homem é um ser religioso. O homem é um ser religioso por natureza, por natureza. E quando nós encontramos pessoas negando a fé, nós vamos considerar aqui que existe um grupo de pessoas que nega a fé. Nós chamamos isso de ateísmo. Ateus, ateus. O sufixo a, prefixo a, significa uma negação, sem. Deus é Deus. Então, ateu sem Deus. E, na prática, nós temos 2 tipos de ateus. 2 tipos de ateus. O ateu prático e o ateu teórico. O ateu prático, ele é aquela pessoa, ele nem sabe que ele é ateu. Mas, na prática,
também ele não confessa ser. Porém, pela maneira de viver, pela sua maneira de viver, ele nega a existência de Deus. Ele vive como se Deus não existisse, como se não fosse o seu Criador e o seu sustentador. Na prática, pouco se fala, se difere dos irracionais. Este é o ateu prático, mas existe o ateu teórico. Este sabe o que está fazendo, este sabe o que está falando. Estes não são inocentes, são apenas loucos ou nécios, como diz o Salmo 14, verso 1, e o Salmo 53, verso 1. O Salmo 14 disse, 53 disse, disse o nécio no seu coração. Disse o nécio no seu coração. Nécio é louco. Não há Deus, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Dentre esses ateus teóricos, a história registra nomes importantes que se destacaram na história. Então, nós vamos falar aqui de religião. Agora, nós temos aqui pessoas que não acreditam em religiões, pessoas que não acreditam em Deus. A Bíblia denomina de nécios, loucos. Mas nós temos homens famosos na história, cujo nome e cujas obras chegaram até hoje. Eu vou destacar aqui para você dois grandes ateus. Schopenhauer e seu discípulo Friedrich Nietzsche. Nietzsche viveu entre 1844 e 1900. Nietzsche se notabilizou na história. Hoje, em todas as universidades, as faculdades de filosofia, Nietzsche é uma pessoa de destaque para aqueles que seguem a sua orientação. Nietzsche declarou, ele ficou famoso na história pela sua declaração. Ele disse que estava declarando a morte do velho Deus, o homem que declarou a morte de Deus. O velho Deus está morto. O velho Deus está morto. Porém, Nietzsche morreu em 1900. E o nosso Deus vive eternamente. Nietzsche morreu em 1900, mas o nosso Deus vive eternamente. Nós temos um outro famoso na história, também, que deixou um desafio. Esse homem chamava-se famoso pensador francês e viveu entre 1694 e 1778 em Paris. Voltaire. Todo mundo, estudante de filosofia, conhece Voltaire. Voltaire declarou que, em função dos seus escritos, em 100 anos, Deus estaria totalmente esquecido e a Bíblia seria um livro fechado. Dentro de 100 anos, Deus seria esquecido e a Bíblia não seria lembrada. Mas, ao que parece, Deus ouviu isto e não gostou. Exatamente 100 anos depois, a Sociedade Bíblica comprou a casa de Voltaire, lá em Paris. A Sociedade Bíblica comprou a casa dele e instalou nessa casa uma editora para imprimir a Bíblia Sagrada. Esse Deus que nós servimos, esse Deus é soberano. Esse Deus é soberano. Quer dizer, negar a sua existência é loucura. Negar a sua existência é loucura. Eu gosto de literatura, eu gosto de poesia, e eu sempre gostava de ler
o famoso, foi um grande poeta português, Boccaccio. Boccaccio era ímpio. Ele se notabilizou exatamente pela sua impiedade. E, no leito de morte, a história diz que o Boccaccio disse: rasguem os meus versos, creiam na eternidade. Rasguem os meus versos, creiam na eternidade. Então, o homem é um animal religioso. E nós vamos falar aqui de religiões. Religiões. Depois nós falaremos das chamadas denominações. O que é uma religião? O que é uma religião? A Igreja Católica Romana é uma religião. A Igreja Católica Romana é uma religião. Mas, na história, nós temos que a mais famosa de todas, a mais antiga de todas as religiões, 15 séculos antes de Cristo, 15 séculos antes de Cristo, cerca de 3.500 anos, o hinduísmo se tornou famoso. O hinduísmo não é propriamente uma religião, ele se tornou uma tradição cultural. E do hinduísmo surgiram várias vertentes que se converteram em religiões. Então, do hinduísmo, nós temos o brahmanismo. Do hinduísmo surgiu o budismo. Buda viveu entre 563 e 483, na mesma época de Confúcio. Budas, Japão, Confúcio na China. Confúcio fundou o confucionismo. São religiões. E mais tarde, agora, Maomé viveu entre 571 e 532, Maomé vai fundar o islamismo, a religião dos muçulmanos. Então, o que caracteriza uma religião? Ela sempre tem um fundador. E ela tem um livro, ela tem um livro de doutrina. Um livro de doutrina. Aqui nós vemos que as doutrinas de Buda, as doutrinas de Confúcio, são seguidas. Então, religião tem um fundador, tem um Deus e tem um livro doutrinário. Os budistas conhecem toda a obra de Buda. Os confucionistas alegam que o confucionismo não é uma religião, é uma cultura chinesa. É uma cultura que implantou na China, na Índia. A divisão em castas. A Índia é dividida em 3 castas. E essas castas não se misturam nunca. Então, em cada uma dessa religião tem um Deus, tem um fundador e tem um livro de doutrina. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma religião. O judaísmo é uma religião. O judaísmo tem um fundador. O fundador, eles admitem que foi o Moisés. Eles têm um livro doutrinário. Eles têm 2 livros doutrinários. O judaísmo tem o Antigo Testamento, mas eles têm também, além do Antigo Testamento, eles têm as chamadas tradições. Então, o judeu, além do Antigo Testamento, eles têm o Talmud, que é o livro das tradições judaicas. E essas tradições, para eles, são sagradas. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que o fundador da sua igreja foi Jesus. É uma igreja cristã. E essa igreja também tem 2 fontes doutrinárias, 2 fontes de doutrina. Muitos católicos, hoje os católicos estão estudando, estão lendo, mas a maioria não sabe. Uma das fontes é este livro aqui, é a Palavra de Deus. Mas, face às denúncias de Lutero, no dia 31 de outubro
de 1517, o Lutero afixou na porta da igreja 95 heresias praticadas pela Igreja Católica. São as 95 teses. 95 heresias praticadas pela Igreja Católica. E a Igreja Católica ficou sem defesa. O que Lutero havia colocado procedia. Então a Igreja Católica ficou sem defesa. Para isto, o Papa convocou um concílio. Concílio é convocado pelo Papa e é formado pelos bispos. O Papa convocou, em 1545, o Concílio de Trento, na cidade de Trento, na Itália. Esse concílio durou 18 anos, de 1545 a 1563. 18 anos. E esse concílio procurou fundamentar as heresias denunciadas pelo Lutero, colocando 6 livros a mais no Antigo Testamento. 6 livros a mais no Antigo Testamento. O nosso tem 39. O da Igreja Católica tem 46. Então, eles acrescentaram o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico. Esse livro tem 50 capítulos. O nosso Eclesiastes tem 12. Então, eles acrescentaram o livro de Eclesiástico com 50 capítulos, Baruque e 2 livros de Macabeus. Então, eles acrescentaram 6 livros a mais. E eles ainda, em Esther, a nossa Bíblia tem, capítulo 10, tem 3 capítulos. A deles, eles acrescentaram mais 10. Então, Esther, a nossa Bíblia tem 3 versículos, 10, 3. A deles tem 13 versículos. No livro de Daniel, eles aumentaram 2 capítulos, capítulo 13 e capítulo 14. E também, o capítulo 3 de Daniel, na nossa Bíblia tem 30 versículos. A católica tem 100. Daniel tem, capítulo 3, tem 100 versículos. Então, nesses livros, a Igreja Católica procurou embasamento para as suas heresias. E a Igreja Católica tem duas fontes doutrinárias. A maioria dos católicos não sabe, a maioria dos católicos não conhece a sua religião. Hoje, as igrejas católicas, muitas, as mais modernas, estão ensinando a Bíblia. Eles estão ensinando a palavra. Agora, antigamente, a Bíblia já foi um livro proibido pela Igreja Católica. Então, os católicos não conheciam a sua doutrina. E hoje a maioria também ainda não conhece. A maioria não conhece. E nesse concílio, então, de Trento, quando, depois de 18 anos, né? 45 a 63, 18? 18. Quando termina um concílio, as conclusões dos bispos são levadas ao Papa. Aí é que o Papa é infalível. O Papa analisou todas as conclusões do Concílio de Trento e depois o Papa referenda isto, transformando em dogma. Quando se transforma em dogma, não discute. Nesse ato, eles entendem que Deus fala com o Papa. E a palavra do Papa é infalível. É infalível. Deus falou com ele. É claro que é somente quando o Papa está tratando de um assunto doutrinário e ele está elaborando um dogma. Dogma não discute. Nenhum cardeal pode discutir um dogma.
Eles entendem que, nesse particular, o Papa é infalível. Ele não é infalível em toda a conversa dele. Se o Papa atual fosse infalível em tudo que ele fala, os católicos estavam perdidos. Quando ele decide, quando ele toma uma decisão doutrinária, isso é transformado em dogma. E esse concílio criou uma outra maneira de salvar. A Igreja Católica salva de duas maneiras. Jesus salva. Mas das conclusões do Concílio de Trento, eles tiraram a chamada santa tradição, a sagrada tradição. Sagrada tradição. Então, pela sagrada tradição, a pessoa pode ser salva sem Jesus. Há duas maneiras de salvar. E, se houver, eles aceitam a Bíblia, mas também aceitam a sagrada tradição. Se houver conflito entre a tradição e a Bíblia, permanece a tradição. Se houver conflito entre a tradição e a Bíblia, permanece a tradição. A tradição é mais forte do que a própria palavra de Deus. E, pela tradição, eles criaram aqui, vocês viram, 7 sacramentos. 7 sacramentos. E, através desses sacramentos, é possível a salvação sem Jesus. O primeiro é o batismo. O batismo. Então, nós estamos falando aqui de uma religião chamada católica. Vocês viram aí que, no ano 1054, houve uma divisão entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana. Em 1054 houve essa divisão. Essa divisão permanece até hoje. Das igrejas ortodoxas, 22 retornaram para Roma, ficaram sob a coordenação do Papa. Você tem aí no seu livro. Então, a Igreja Católica, são 13 igrejas. 13. A Igreja Católica Apostólica Romana e depois 22 igrejas filiadas. Essas 22 igrejas que estão lá no Oriente, são ortodoxas, mas pertencem ao Ministério de Roma. Essas 22 igrejas diferem um pouco da Igreja Latina. A maior igreja romana é a Latina. Aqui toda a América Latina, aqui a Igreja Católica é a maior religião aqui da América Latina. Aqui. É a chamada Igreja Católica Latina. É a maior igreja ocidental. Mas lá na África, a Igreja Católica não tem muita expressão. Na Ásia, também não. Em todo o Oriente. Em todo o Oriente. Ela é a maior igreja aqui na América Latina. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui ela é forte. E aqui nós estávamos falando, vamos voltar ao assunto, que foram criados 7 sacramentos. Sacramento salva. Sacramento salva. O batismo, os católicos entendem que a criança nasce com o pecado original, faz parte da doutrina católica. A criança nasce com o pecado original. E esse pecado precisa ser resolvido. Esse pecado precisa ser resolvido. Então, o pecado é resolvido através do batismo. Batismo. Aí, se não batizar, a criança é pagã. Se não batizar, a criança é pagã. Batizando, ela torna-se cristã. E a Igreja Católica também criou, no século IV, o Papa Gregório criou um lugar para essas crianças. Um lugar para as criancinhas inocentes, que eles chamaram de limbo. A doutrina do limbo foi estruturada por Tomás de Aquino, um dos 2 maiores teólogos da Igreja Católica. Um foi Agostinho, que viveu no IV século, de 345 a 460. Agostinho, ele viveu entre os anos 345
E ele foi um dos grandes teólogos da Igreja Católica. E o segundo maior é o Tomás de Aquino. Viveu entre 1224 e 1274. E ele estruturou a doutrina do limbo. A doutrina do limbo. Num passado recente, do nosso tempo, o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, em 2005, ele criou uma comissão para rever o problema do limbo. Ele criou uma comissão para rever a criação do limbo. Essa comissão trabalhou 2 anos nesse projeto. Em 2007, apresentaram as conclusões para o Papa Bento XVI e ele extinguiu o limbo. Quer dizer, o limbo não existe mais. Eu nunca perguntei para onde foram as crianças que estavam lá, nem para onde vão as crianças agora. Mas o limbo foi extinto. Em que pese, para a Igreja Católica, os papas são infalíveis. Os papas são infalíveis. Mas quem criou o limbo, Clemente IV, era um papa. Quem revogou, Bento XVI, também era um papa. Então, essas contradições, é claro que eles não colocam para o povo. Agora, nós estamos aqui entre amigos e não temos nenhum objetivo de falar mal de igreja de ninguém, não fomos chamados para isso. Nós estamos vendo aquilo que está na história. Aqui está na história. Então, nesses 7 sacramentos, a criança sendo batizada, está resolvido o problema. Na sequência, e o batismo é feito por aspersão. E quem batiza é o padre. Aspersão, o padre asperge a água no rosto da criança. Isso é aspersão. E ainda, a segunda que nós temos aqui, sacramento, é a confirmação. Isso aqui segue mais ou menos paralelo ao que nós cremos. Para nós, o ingresso na igreja é visível, é feito através do batismo. Nós não, as crianças para a nossa doutrina, e eu estou falando da doutrina pentecostal. Aqui nós temos muita gente de outras denominações. A nossa doutrina pentecostal entende que a criança não nasce com pecado. A alma que pecar, essa moverá. E o filho não responde pelo pecado do pai. Então, nós cremos que a criança nasce inocente. Ela não traz o pecado original. Agora, então nós não batizamos criança. O segundo sacramento lá é a confirmação. O batismo é feito pelo padre. Aspergindo água na criança. O batismo é feito pelo padre. Depois vem o segundo sacramento, que é a confirmação. Esta é feita pelo bispo. Eu vivi isto. Eu conheço a doutrina católica muito. Eu conheço muito bem a doutrina católica com profundidade. Eu vivi isto. E na confirmação, nós chamávamos de crisma. A criança, depois de batizada, precisa ser crismada. Mas a crisma é o bispo que faz. E na cidade pequena, o bispo dirige uma diocese. Então, aqui nós temos um bispo aqui em Santo André, e tem centenas de igrejas, em cada uma tem um padre, e todos eles estão subordinados ao bispo. Então, cidade pequena, uma vez por ano, o bispo passava pela cidade, para crismar as crianças. E na crisma, o bispo assume o lugar de Jesus. A crisma é feita com óleo, símbolo do Espírito Santo. Então, para a doutrina católica, quando a criança é crismada, o bispo aplica o óleo e a criança recebe o Espírito Santo. Então, o bispo tem o poder de colocar o Espírito Santo na criança. Aqui, nós pensamos diferente. Para nós,
essa confirmação aqui acontece no exato momento que a pessoa nasce de novo. Nasce de novo. Quando a pessoa nasce de novo, aquele que nasceu da água e do Espírito, a água do Espírito, a água simbolizando a palavra, Espírito simbolizando o Espírito Santo. Quando a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, agora a pessoa consciente, não é criança, e quando ela toma posse da fé salvífica e aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar na criança. Esse é o processo deles. Eles, o bispo tem o poder de colocar o Espírito Santo na vida da criança. O Espírito Santo passa a habitar na criança. É claro que, biblicamente, essas doutrinas da Igreja Católica não resistem, mas foram decisões do Concílio de Trento. Agora nós temos a terceira, que é a penitência. Penitência. E, na penitência, mediante, segundo a doutrina católica, mediante um arrependimento sincero, a pessoa confessa o seu pecado, mediante o arrependimento sincero, o padre perdoa a culpa. O padre perdoa a culpa. Mas ele não pode perdoar a pena. Ele não pode perdoar a pena. A pena tem que ser paga. A pena é a redenção. Para nós, todos os nossos pecados, Jesus pagou e tinha que pagar. Tem que pagar, a redenção é pagamento. Redenção não é perdão, redenção é pagamento. Então, os nossos pecados tinham que ser pagos. Agora, para nós, Jesus pagou na cruz do Calvário. Custou o sangue de Jesus. Então, para nós, todos os nossos pecados, no ato do nosso novo nascimento, foram pagos na cruz do Calvário. E eles entendem agora, o padre não pode, ele perdoa a culpa, mas ele não pode perdoar a pena. Então vem o problema da penitência. O padre, ele vai determinar alguma coisa que a pessoa tem que fazer. Ela vai ter que pagar, Antigamente já se cobrou muito em dinheiro, houve muito escândalo, foi uma das causas do que o Lutero começou o seu movimento. E hoje, para os pobres, normalmente a pena era rezar. Reza sem Pai Nosso, sem Ave Maria. Tinha que pagar. Quer dizer, a pena o padre não pode perdoar. A pena tem que ser paga. E daí, então, tiveram que inventar o rosário. Aí a pessoa começa lá, tem que rezar sem Pai Nosso. Aí, como é que vai contar? Agora, com o rosário na mão, ele fala, Pai Nosso, passou uma conta, 2 contas, 3 contas. Essa é a origem do rosário. Então, aqui, a penitência para a Igreja Católica, a pessoa pode... É aí que a gente vê muita gente fazendo sacrifício. Quando você viaja, caminho de Aparecida, você vê muitos peregrinos. Há poucos dias eu vi colocou a sua foto, estava feliz da vida, era a 3ª vez que ele estava indo a Aparecida. As 2 primeiras ele foi a pé, foi de bicicleta, e essa ele estava indo a pé. Então, na estrada, ele tirou a foto, colocou na internet, feliz da vida, que estava indo a Aparecida pela 3ª vez. Só que a caminhada dele dava pouco mais de 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros a pé andando descalço. Ele calculou que faria um trajeto em 30 dias. Agora, isso eles fazem, eles acreditam nisso. Nós não podemos criticá-los, tem que chorar por eles, tem que nos apiedar deles, porque eles acreditam nisto. Fazem os maiores sacrifícios que eles acreditam nisto. É uma dos sacramentos que nós temos aqui, que é a penitência. Depois vem a Santa Eucaristia. A Santa Eucaristia é a nossa Santa Ceia. A Santa Eucaristia é a nossa Santa Ceia, que, de acordo com a doutrina católica, a hóstia representava o pão e depois o cálice e o vinho. Mas o vinho foi suprimido. O vinho, houve uma mudança na doutrina, o vinho, o padre beberia por todos e as pessoas
comeria a hóstia. E essa hóstia é sagrada. Essa hóstia é sagrada. Essa hóstia, a pessoa não pode mastigar. Eles entendem que é o corpo de Cristo presente, é o corpo de Cristo, não pode mastigar. Coloca na boca, tem que deixar diluindo devagarinho, porque não pode mastigar. É o corpo de Cristo. E a hóstia que sobra é santa. Ele não pode jogar fora. Aquela hóstia é santa. E na igreja, as pessoas que vêm para a igreja, católicos que vêm para a igreja, se não for ensinado, e muitos não são, na hora da Santa Ceia, quando coloca o pão na boca, ele fica ali, o pão vai ficar ali derretendo. Ele veio com essa formação. Então nós temos que ensinar os novos convertidos. E tem pastor, já ouvi falar que tem pastor que o pão que sobra, eles vão no lugar, abre um buraco na terra e enterra o pão. O pão, enquanto ele está a serviço do altar, ele está santificado. Deixou o serviço do altar, ele é pão, não tem virtude nenhuma nele, não. Não tem virtude nenhuma. Enquanto está a serviço do altar, ele foi santificado. Terminou a Santa Ceia, o pão é pão. No pão não vai mudar nada. Então, isto aqui é a chamada Eucaristia. Agora nós temos as Santas Ordens. Santas Ordens. Eu era candidato a padre. E, de vez em quando, na cidade pequena, a gente ficava sabendo que o filho de fulano de tal vai ser ordenado padre. Ordenado padre. E essa eu nunca entendi. O menino ia para o seminário entre 6 e 7 anos. E o menino só saía do seminário depois de padre. Então, para a gente, ele ficava lá 20 anos estudando para ser padre. Só que, antigamente, 4 anos, ele fazia o curso primário. Depois tinha a admissão, eram 5 anos. E, nesse tempo todo, ele estava lá no internato. Fez 5 anos de primário, fez 4 anos de ginásio, 9 na época, mais 3 anos de médio, 12. Agora ele vai fazer o curso de teologia. Teologia. Então, 5 de primário, mais 4, 9, mais 3, 12, agora mais 5. Era o curso de teologia na Igreja Católica. Terminando, agora ele sai de lá teólogo. Ele não pode rezar missa, ele não pode perdoar perdão, não pode perdoar pecado. Ele depende de ser ordenado. E a ordenação é feita, então, pelo bispo. Quando ele é ordenado, o bispo vai colocar a mão na cabeça dele com azeite e vai ser ordenado. Agora sim, ele é padre, pode perdoar pecado e pode rezar missa. O matrimônio para a Igreja Católica é um sacramento. Sacramento. A Igreja Católica Romana não admite em hipótese nenhuma, o divórcio. Em hipótese nenhuma, a Igreja Católica Apostólica Romana casam divorciado. Mas as outras igrejas, aqui em Santo André tem uma ali na Vila Pires, na Avenida Dom Pedro. E ali eles casam, é a Igreja Católica. Ela casa divorciada. E as pessoas não sabem. Só que ela não pode colocar lá em cima da igreja uma cruz azul. É uma cruz iluminada, à noite é azul. Se você passar numa igreja católica e ver uma cruz azul, essa é romana. Aquela é uma igreja de rito oriental. De rito oriental. Essas igrejas têm uma certa liberdade. Mas aconteceu na Inglaterra, em 1533, o Henrique VIII, que era um dos donos do mundo, o poderosíssimo rei Henrique VIII, a esposa dele não podia ter filho homem, e ele queria um filho homem para ser o seu sucessor. Então, ele tinha uma namorada, Ana Bolena, todo mundo já assistiu o filme, todo mundo já ouviu falar, e ele então queria divorciar da esposa para casar com Ana Bolena. E pediu ao Papa o divórcio. Pediu ao Papa Clemente, esse Papa aqui, Clemente III, Clemente VII,
negou o pedido para o rei. Divórcio para eles é inegociável. Então Henrique VIII dividiu a igreja da Inglaterra, criou a igreja anglicana. A igreja anglicana hoje ainda é a maior igreja da Inglaterra. Ela tem tudo da igreja romana, só que não está debaixo da autoridade do Papa. Então, para a igreja católica romana, divórcio, nem pensar, porque é sacramento. Se for sacramento, eles não podem dissolver um casamento. E o sétimo sacramento. A Igreja Católica também salva sem Jesus. Antigamente, só o padre podia fazer isso. Agora também os católicos podem, desde que autorizado pelo padre, e precisa ter em mãos um vidrinho de óleo. Aí ele está andando pela rua, alguém está lá um AVC, está morrendo, ou então foi atropelado, ímpio, está xingando Deus, falando palavrão, xingando Deus. Aí o católico chega, fala de Jesus para ele manda para aquele lugar, fala aqueles palavrões, mas o católico coloca o azeite, tem uma rezinha que ele tem que decorar, ele faz aquela rezinha, coloca o azeite na cabeça do moribundo, ele está xingando Deus, acabou de morrer, está no paraíso. Essa é a doutrina católica. Essa é a doutrina católica. Jesus salva, mas a igreja também salva. Então, agora nós vamos ver, então, que vamos falar aqui sobre... Eu tenho que ver aqui o que nós vamos poder falar, porque o assunto, nós temos os assuntos aqui, muita coisa para falar. Na lição 7ª, eu não mostrei para vocês, mas nós colocamos aí uma relação de nomes de igreja, de denominações evangélicas. Isto aqui foi feito em pesquisa em cartório. São denominações que estão registradas em cartório. Então, nós colocamos aqui 271 denominações evangélicas. Então, denominação evangélica é uma coisa e religião é outra. Religião é outra. Então, aqui, as denominações, nós somos uma religião cristã. E nesta religião, nós temos diversas denominações. O judaísmo é uma igreja. Ele tem um Deus. O Deus é Alá. O Deus é Jeová. Alá é dos muçulmanos. O judaísmo, dentro do judaísmo, que é uma religião, eles têm várias seitas. Várias seitas. Saduceus é uma seita, fariseu é uma seita, herodiano é uma seita, os essênios é uma seita, os zelotes é uma seita. Então, dentro do judaísmo tem várias seitas, várias divisões. Mas a religião é uma só. A religião é uma só. Então, no mundo aqui, na igreja evangélica, isso aqui foi feito há mais de 10 anos. Essa pesquisa foi feita há mais de 10 anos. Nós colocamos aqui 271. Agora, só Deus sabe quantas são hoje as chamadas denominações evangélicas. Isso aqui não é para você criticar, é só para você entender que as denominações se multiplicam. Cada uma tem a sua forma de vida, cada uma tem a sua doutrina própria. Algumas sadias, outras eivadas de heresias. Então, o número de igrejas multiplica aqui muito. Ainda aqui no texto 8, agora na lição 8, na sequência, nós vamos ver que vamos falar do batismo nas águas. Crer para ser batizado. O batismo nas águas. Então, para nós, o batismo nas águas é uma ordenança. Jesus não deixou nenhum sacramento. Para nós, apenas Jesus é o Salvador. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há salvação. E essa salvação é aplicada pelo Espírito Santo. É o que nós chamamos de batismo no corpo de Cristo. Batismo no corpo de Cristo. Então, é através, na Igreja Universal,
aquela que Jesus chamou de a minha igreja, que ela não tem nome, na igreja universal, só se entra pelo novo nascimento, só se entra através do batismo no corpo de Cristo. Isto acontece no exato momento que a pessoa crê em Jesus, ouvindo a palavra de Deus. É o que aconteceu com Cornélio. Pedro estava pregando a palavra de Deus. Todos convidados de Cornélio, não havia nenhum cristão. Todos seguiam as suas religiões romanas. Pedro está pregando a palavra de Deus. O Espírito Santo está trabalhando nos corações. Nesse momento, o Espírito Santo disponibiliza para o homem a fé salvífica, a fé salvífica, a fé que salva. A fé fica disponibilizada. Aí, se o homem crer, ele toma posse da fé. Mas ninguém é salvo pela fé. Vocês já ouviram alguém dizer que é salvo pela fé? Pela Bíblia, ninguém é salvo pela fé. Chocante, né? Mas o Paulo disse lá em Efésios, pela graça sois salvo. A fé não salva, é a graça que salva. Pela graça sois salvo por meio. A fé é o meio, não é o fim. Pela graça sois salvo por meio da fé. Então, a salvação é pela graça. E a pessoa toma posse através da fé, exatamente no exato momento que ele está ouvindo a palavra de Deus, essa fé está disponibilizada para ele. Nesse exato momento, nascendo de novo, ele já automaticamente ele é batizado no corpo de Cristo. Esse batismo é feito pelo Espírito Santo. Chama batismo no corpo de Cristo. Batizar significa colocar para dentro, introduzir. E no grego nós temos a expressão eis en soma Christos. Eis en soma Cristo. Introduzir no corpo de Cristo. Então, nesse exato momento, o Espírito Santo batiza o homem no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. E ele, então, é salvo. Agora, ele precisa ser batizado nas águas. O batismo nas águas não salva ninguém. Não salva ninguém. Mas é uma exigência bíblica. Então, exigência bíblica. O Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, precisa batizar. Quem crer, precisa batizar. Quem crer, precisa batizar. Se a pessoa crê, mas não quer batizar, alguma coisa deve estar errada. Quem crer, precisa batizar. Então, os nossos filhos também não nascem salvos. Já mostrei para vocês que, enquanto na inocência, eles estão debaixo da nossa proteção espiritual. Enquanto na inocência, o pai é crente, a mãe é crente, se Jesus vier, o filho vai subir. Se um dos dois não é crente, o Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 7. Se um dos dois não é crente, o pai não é, mas a mãe é. O filho pequeno é santificado nela. Se Jesus vier, esse filho sobe. Filho inocente. Agora o Paulo diz, de outra forma, se os dois não forem crentes, a criança é imunda. Então, no arrebatamento, a terra não vai ser despovoada de criança, não. Os filhos dos ímpios vão ficar todos. Deus não separa a família. Os filhos de crentes inocentes subirão. Agora, depois que ele atinja a idade da razão, ele vai ter que tomar a sua decisão. Filho de crente não é neto de Deus. Filho de crente precisa ser filho de Deus. Agora, ele vai ter que tomar a sua decisão. E para tomar a sua decisão, os pais precisam prepará-lo. Não vou abrir esse leque aqui porque vai longe. O menino judeu não nascia judeu. O menino judeu, até 12 anos, não tinha compromisso nenhum com a lei de Moisés. Não podia entrar na sinagoga, nem podia entrar no templo. Mas os pais preparavam o menino, porque com 12 anos ele tinha que tomar uma decisão. Com 12 anos ele tinha que tomar uma decisão. Se ele não tomasse a decisão, ele estava livre. Mas se ele tomasse a decisão, agora sim, ele ia passar por uma cerimônia e agora ele era introduzido no judaísmo.
seguir a religião do seu pai. Agora, para tomar essa decisão, os pais ensinavam tudo da palavra de Deus para os filhos. É isso que os pais crentes estão fazendo. Pai crente que tem filho menor precisa preparar o filho, porque lá na escola ele aprende tudo diferente. Na rua ele aprende tudo diferente. Na internet ele aprende tudo diferente. Então, se você tem filho pequeno, inocente, e quer que ele um dia faça a sua decisão, aceitando Cristo como seu Salvador, você tem que prepará-lo. Tem que ensinar a ele a palavra de Deus. É isso que nós vemos aqui, que não tem idade para batizar filho de crente, não. Não tem. Não tem. Aos 12 anos, os pastores nossos copiaram isso dos judeus. Com 12 anos, depois de 12 anos, o menino judeu tinha que tomar a decisão. Se tomasse, os pais faziam uma festinha, chamava bar mitzvah. Bar, filho, mitzvah, lei. Então, os pastores nossos copiaram isso do judaísmo. Agora, nós não temos uma idade. É preciso saber que essa criança atingiu a maturidade espiritual. Se ela entende o que ela está fazendo, se ela reconhece que é pecador, a criança tem que tomar a sua decisão. E o batismo nas águas é uma necessidade para quem é salvo. Pois Jesus quem disse, quem crer e for batizado. Então não é uma opção, ok? E o batismo, no batismo com o Espírito Santo, assim, não vamos falar do batismo com o Espírito Santo aqui, e esse é o batismo com o Espírito Santo é Jesus que faz. Já. Se é Jesus, não tem como fazer erro. O batismo no corpo de Cristo é o Espírito Santo que faz, não está para errar. Mas o batismo nas águas é o homem que faz. Já. E o homem tem que acreditar na pessoa. A pessoa procura o pastor, quer se batizar. Aqui nesta igreja, também eu acredito que na sua, tem um curso preparatório. Nesse domingo, só aqui na escola dominical, enquanto eu ensinava aqui, o irmão estava cuidando ali dos novos convertidos, candidatos a batismo. Tinha 15 candidatos ali, ele estava dando instruções. A pessoa precisa saber o que está fazendo. A pessoa tem que tomar uma decisão. Ela quer se batizar, ela não quer. Não pode obrigar. A decisão é dela. Então, ela precisa ser ensinada por que tem que ser batizada. Porque Jesus disse, quem crer for batizado, é preciso batizar. É preciso batizar nas águas. Agora, esse batismo, como é o homem que faz, acontece erro. É o homem que faz, o homem não tem como. No meu tempo, o negócio era, a igreja pequena era bem mais sério. E eu fui batizado com 14 anos. Mas a gente tinha que vir aqui na frente dizer por que queria ser batizado, e perante a igreja, tinha que dar o seu testemunho. Aí depois, 2 pessoas, pelo menos 2, tinha que avaliar a criança. 2 pessoas tinham que declarar que conhecia. O pastor perguntava, alguém conhece? Aí eu conheço, é uma benção, menina, nunca vi ele jogando bola na rua, que aquela época jogar bola na rua, a gente jogava com bola de meia. A gente fazia bola de pano, mas era pecado. Então, eu nunca vi ele jogando bola na rua, então pode batizar. Então, a pessoa precisava saber o que estava fazendo. Então, no batismo, nas águas, pode haver erro, porque o pastor não é onisciente, ele acredita nas pessoas. O texto 3, o batismo nas águas é um ato simbólico. Um ato simbólico. A salvação é pela graça, está aqui. A salvação resulta da fé indivisível em Cristo. A Bíblia revela o caso de pessoas que não tiveram oportunidade de batizar. Como é que faz agora? A pessoa aceitou Jesus, não teve oportunidade de batizar. A Igreja Católica resolve o problema, aplica a extrema-unção, né? Mas entre nós, não. A pessoa aceitou Jesus, não teve oportunidade de batizar, o batismo não é a salvação. Ele gostaria de batizar, mas ele não pôde, não teve como. Então, isso não vai impedir a sua salvação. A Bíblia revela casos de pessoas que não tiveram oportunidade de batizar e foram salvos. Na dispensação da graça,
O ladrão foi salvo já na dispensação da graça. E, poucas horas depois, ele morreu. E foi direto para o paraíso. Então, ele viveu poucas horas, se converteu, morreu sem batismo e foi para o paraíso. Essa aula vai até 8h30. Então, nós temos tempo aqui, temos tempo. Quando o batismo não é desejado, se a pessoa não quer, você não pode obrigá-lo. Se a pessoa não quer, você não pode obrigá-lo. E existe 3 formas de batismo. 3 formas de batismo. Batismo por aspersão, batismo por efusão e batismo por imersão. Na Igreja Católica, o batismo é por aspersão. O padre borrifa água na criança. É aspersão. Muitas igrejas denominacionais batizam por efusão. A efusão derrama água na cabeça da pessoa. Não é aspergir, é derramar. Então, muitas igrejas evangélicas batizam por efusão. A doutrina pentecostal, o batismo é por imersão. A doutrina pentecostal, o batismo é por imersão. Agora, eu já vi muita gente, pastores não... Hoje mudou, você vive numa época bem mais feliz. Eu vivi numa época de muita ignorância, e os obreiros tinham pouco preparo, e exigia que o batismo tinha que ser feito no rio. E ainda tem denominação assim. O rio, a água tem que levar o seu pecado. Agora, tem que ser no rio. Não batiza em tanque em hipótese nenhuma. Então, tinha que ser batizado em água corrente. Água corrente. Isso é tudo bobagem. Se ele está sendo batizado, é que os pecados dele já foram perdoados. E hoje, eu acredito que ainda deve ter algum lugar que pensa dessa maneira. Tem que ser em água corrente, para o rio levar o pecado. Então, hoje, para nós, isso aqui não existe. Quando deve ser batizado? Para que deve ser batizado? Uma vez batizado nas águas, ele passa a ser membro da igreja. Na nossa doutrina, na nossa igreja, ele, batizado nas águas, ele passa a ser membro da igreja. Mas de qual igreja? Na prática, quer dizer, o ideal é que, quando ele foi batizado nas águas, ele já fazia parte da igreja universal. Já fazia parte da igreja que Jesus chamou de minha. Essa igreja, Jesus chamou de a minha igreja. Sobre esta pedra edificará a minha igreja. Essa é a igreja teologicamente chamada de triunfante. Igreja triunfante. Então, o ideal seria que, quando ele batizou nas águas, ele já fazia parte da igreja triunfante. Agora, existe uma outra igreja chamada militante. Nessa igreja militante, a pessoa pode batizar nas águas sem ser salvo. E ele faz parte da igreja militante, mas não da igreja triunfante. Ele está na igreja. Ele tem todos os direitos como membro da igreja, mas ele não nasceu de novo. Então, nós cremos, pelo nosso batismo, nós cremos que nós fomos sepultados com ele pelo batismo. Essa é a nossa doutrina. Se a sua não tudo bem, não vou pedir para você colocar isso na prova. Essa é a doutrina pentecostal. Nós entendemos, está escrito, sepultado com ele pelo batismo. Agora, nós, sepultado com ele pelo batismo, nós somos ressuscitados. Agora, nós nascemos de novo. O homem velho, quando foi sepultado, o homem velho ficou lá. O homem velho ficou. E o novo homem agora é uma nova criatura. Então, para nós, tem esse simbolismo. O batismo significa que o homem velho morreu, foi sepultado. Nós nascemos de novo. Agora, o novo homem, o homem espiritual, é
Então, essa é a nossa doutrina. Agora, é claro que se a pessoa não é salva, ele vai ser submerso e vai levantar vivo. Então, nós, quando levantamos, agora se sepultado com Cristo pelo batismo, agora nós somos uma nova criatura. Então, o batismo aqui na sequência, formas e fórmulas do batismo. Forma e fórmula. Então, você tem aqui duas questões. Forma e fórmula. Qual a diferença? Forma do batismo nas águas. A palavra forma, em português, deriva-se da expressão oriunda do latim forma, que provavelmente procede do verbo ferire, que tem o sentido de bater. Seria, portanto, o ato de dar o formato de alguma coisa, ou seja, como esta coisa pode ser identificada através de aspecto externo. Na prática, mostramos aqui, são 3 formas. Essa é a forma. Quanto à forma, o batismo pode ser feito por aspersão, por efusão e por imersão. Quanto à forma. Agora nós temos aqui quanto o batismo no judaísmo. Não vamos falar do judeu. O batismo de João era um batismo para arrependimento. Não vamos falar aqui, nós vamos falar sobre o nosso batismo aqui. Quanto ao local do batismo. Algumas denominações só aceitam o batismo em águas correntes. Outras aceitam no tanque, porém entendem que o tanque precisa estar em contato com a terra. Também tem isso. O tanque tem que estar em contato com a terra. Se for cimentado no fundo, não pode. Isso aqui é falta de entendimento. Então, mas ainda existe muita gente assim. É certo que se estivesse elaborando um tratado sobre o batismo, nas águas, poderíamos enumerar e analisar muitas outras idiotices. Tá. Pelo pouco que sabemos sobre a Bíblia, sobre a doutrina da salvação, o único que pode resolver o problema do pecado é o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, batismo nas águas não resolve o problema do pecado. O único que pode resolver é o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que pode resolver o problema do pecado é Jesus. O batismo é um ato simbólico. A pessoa está dando um testemunho de que ela morreu para o mundo e agora ela está vivendo para Deus. Mas esse testemunho também pode ser falho. Pessoas batizadas em suas próprias casas. Então, nós mostramos aqui que isto aqui não é impossível. É impossível para nós aqui. Nós, na nossa casa, não temos um tanque. Agora, lá em Israel, no Oriente, era comum. A água lá é escassa. Então, quando se diz que o Cornélio foi batizado na mesma noite, as pessoas dizem, mas como? Se você leu aqui, você viu que os ricos tinham depósito de água. E os depósitos não eram feitos como nós temos hoje, aquela caixa lá em cima, era no chão. E faziam tanques. Então, quem conhece isto, não vai colocar dúvida de que o Cornélio foi batizado naquela mesma noite. A fórmula do batismo. Agora nós temos fórmula. Forma e fórmula. Forma e fórmula. A fórmula fala de um modo já estabelecido para executar ou resolver uma coisa com palavras precisas e determinadas. Assim, para se chegar ao objeto proposto, não se pode alterar o que está prescrito na fórmula. Se você entender um pouco de química, se você for farmacêutico, e como a minha filha e fórmula é uma coisa. Hoje, os medicamentos você já encontra tudo prontinho na farmácia. Antigamente não era assim, não. Os médicos receitavam por fórmula. Aí colocava lá a fórmula,
A pessoa ia lá na farmácia, então no laboratório, geralmente na farmácia, o farmacêutico ia fazer o remédio. Agora, uma fórmula não pode ser alterada. O farmacêutico teria que fazer o remédio de acordo com a fórmula, não pode alterar. Deu para entender? E esta é uma das razões para a presença da Trindade no batismo nas águas. E o batismo tem que ser feito, esta é a fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é, batizando-as, ide por todo o mundo, ide pregar o evangelho a todas as nações, batizando-as. Esta é a fórmula. É em nome do Pai. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Está aqui. Batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tem que repetir do jeito que está aqui. Não é eu te batizo em nome do Pai, não. É em nome do Pai, é em nome do Filho e é em nome do Espírito Santo. Por que razão? Porque a pessoa está dando um testemunho de que ela foi salva. Ela está dando um testemunho que ela foi salva. Agora, se ela foi salva, Deus Pai precisa ser lembrado. Deus Pai precisa ser lembrado. Por que Deus Pai precisa ser lembrado? Porque Ele trabalhou nesse projeto cerca de 4.000 anos, desde o Éden até a cruz. Foi cerca de 4.000 anos. Deus trabalhou num projeto preparando a salvação para o homem. Foi Deus Pai que trabalhou nesse projeto. É claro que você encontra em todo o Antigo Testamento o Espírito Santo e também Jesus. Mas quem está, por assim dizer, na linha de frente é o Pai. Durante 4.000 anos, Ele trabalhou num projeto para que você pudesse ser salvo. Agora você está dando um testemunho público que você foi salvo. Você precisa lembrar do nome do Pai. Estão batizando em nome do Pai. Por que em nome do Filho? Porque o Filho foi que executou o projeto do Pai. O Filho executou o projeto do Pai. 3 anos aqui na Terra. Em 3 anos, o Filho executou o projeto. E lá no jardim do Getsemane, ele prestou conta. Diz, o príncipe do presente século está chegado. Qual era a condição para ele poder pagar o preço? A condição é que ele morresse sem pecado. Tinha que ser o preço, o sangue de um homem sem pecado. Sem pecado. Ele viveu aqui 30 anos, como homem comum, e depois o Espírito Santo desceu sobre ele, e 3 anos de ministério. Agora ele está no jardim do Getsemane, vai ser preso, logo naquela noite vai ser julgado e será morto. Então ele disse, o príncipe do presente século está chegando, Satanás. Mas ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. Se Satanás... Mas será que Satanás estava autorizado para isso? Quando Satanás exerce o papel dele, ele não precisa de autorização. Ele é o tentador. Ele é o tentador. E o homem que está em pecado, se o homem tem um pecado, ele vai morrer pelo pecado dele. Satanás sabe disso. Então Jesus disse, olha, ele está chegando, mas ele nada tem em mim. Ele não vai encontrar nenhum pecado em mim. Se encontrasse um pecado, Jesus morreria pelo pecado dele. Jesus morreria pelo pecado dele. Então ele disse, agora Jesus cumpriu a sua missão, terminou na cruz do Calvário e fez a parte dele. Então ele precisa ser lembrado no ato do batismo. Mas o Espírito Santo veio para aplicar essa salvação. Ninguém é salvo sem o Espírito Santo. É preciso nascer da água e do Espírito. Foi o que Jesus disse a Nicodemo. Necessário te é nascer de novo. Aí o Nicodemo não entendeu. Aí Jesus explicou. Você precisa nascer da água e do Espírito. Água simboliza a palavra de Deus.
O Espírito aqui está com letra maiúscula. É o Espírito Santo que aplica a salvação na vida da pessoa. Então, quando você estava ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo está trabalhando. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nesse momento o homem está ouvindo a palavra de Deus. Sem a palavra, o Espírito Santo não pode fazer nada. De repente, o homem, aconteceu lá com Cornélio, com toda a família, aconteceu com o eunuco, Filipe está ministrando a palavra para ele, e de repente ele creu. E de repente, passando perto de um riacho, ele fala, tem água ali. Que impede de ser batizado? Filipe colocou uma condição, se você creu, ele disse, eu creio. Foi batizado. E esse eunuco, segundo a tradição, voltando para a sua terra, ele fundou uma igreja. Segundo a tradição, ele fundou uma igreja. Essa igreja dele sobreviveu. Hoje, a maior igreja lá no Egito, sem ser muçulmana, a maior igreja, sem ser muçulmana, é essa igreja. É uma igreja chamada cópita, igreja cópita. O nosso guia era membro dessa igreja, e ele fez questão de nos levar lá na igreja dele. Um templo grande. O maior templo do Egito, sem ser muçulmano. E é uma igreja copta. É dessas igrejas ortodoxa que segue o Papa. Então, essa igreja, essa alma que o Filipe ganhou lá, está dando fruto até hoje. Está dando fruto até hoje. Então, no batismo, a pessoa está dando um testemunho público de que ele foi salvo. Mas quem trabalhou pela salvação dele? O Pai. Quem mais? Jesus. Quem mais? Espírito Santo. Quem mais? Ninguém. Então, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Esta é a fórmula. O farmacêutico, o químico, não pode alterar a fórmula que o médico prescreveu. Tem que fazer de acordo com a fórmula. Em 1913, nos Estados Unidos, alguém teve uma revelação. E alguém disse a ele que o único batismo verdadeiro era feito em nome de Jesus. Aí fundou uma igreja chamada Unicista. Essa igreja está por toda parte. Eles só creem em Jesus e o batismo deles é feito apenas em nome de Jesus. Agora, meu Deus, será que até 1913... na minha cabeça não cabe esse negócio. Será que Deus ia deixar a humanidade toda enganada durante quase 2000 anos? Está todo mundo fazendo tudo errado e Deus não age. Somente em 1913 que Deus ia dizer, olha, todo mundo que foi batizado no nome do Pai está errado. E esses hereges, há um espírito que opera nas heresias. E essas palavras, a pessoa fica cega. Não é possível a gente acreditar no negócio desse. Mas os unicistas hoje estão por toda parte. E não tem como convencê-los. Não tem como convencê-los. Você mostrar para ele lá no batismo, mas lá tinha 3 pessoas. Jesus estava ali. Jesus estava ali no Jordão. O Espírito Santo foi visto em forma corpórea de uma pomba descendo. O Espírito Santo não estava nem no céu nem na terra. Jesus está ali na terra. O Espírito Santo está entre o céu e a terra. Ele está descendo. E o Pai falou lá de cima. O Pai não é Jesus, o Pai não é Espírito Santo. Este é o meu Filho. E para nós, se nós pensarmos um pouquinho, nós vamos ser mais crentes. Quanta coisa Deus revelou para nós, abriu o nosso entendimento, nós sabemos o que estão fazendo, nós somos crentes, sabemos por quê, sabemos como, e as outras pessoas não têm esse entendimento. Então, nós temos todo esse entendimento. Então, a salvação, o batismo tem que ser desta fórmula.
A salvação planejada pelo Pai, a salvação executada pelo Jesus e a salvação ministrada pelo Espírito Santo. O texto 6, agora vamos ver aqui no texto 6, o problema das crianças e o batismo nas águas. Quando a criança pode ser batizada? Isso aqui eu não vou nem comentar com vocês, porque dispensa comentário. Quando uma criança deve ser batizada? É uma pergunta frequente. Pergunta frequente. A resposta é a mesma que Filipe deu ao eunuco. Quando perguntou, quem pede que eu seja batizado? Respondeu Filipe, é lícito se crê de todo o coração. A criança precisa ter esse entendimento. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, se em seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A criança precisa ter esse entendimento. E agora existe o problema da debilidade. Debilidade. Às vezes a pessoa, o filho do crente já tem 15 anos, mas o QI dele está abaixo de 70. De 80 para baixo começa a debilidade. Então, a idade física dele é uma, mas a idade mental é outra. Nós temos um pastor aí, o filho dele já deve estar hoje com 26 anos, mas o filho dele tem a mentalidade de criança de 5. E o filho dele nunca pôde ser batizado. Porque ele não tem entendimento. Então, aqui é preciso, o pastor tem que ter sabedoria, percebeu que a criança não tem entendimento, e os pais, eu não sei, todo mundo está vendo que o abençoadinho é debilóide, mas a mãe, meu filho é a criança mais inteligente do mundo. Essas professoras sofrem com as mães. Hoje as professoras são instruídas, ela percebeu que a criança tem debilidade mental, chama a mãe para conversar, e às vezes, antigamente, a mãe queria bater na professora. Imagina, meu filho, todo mundo está vendo que ele é debilóidezinho. Não, meu filho é uma bênção, ele vai na igreja comigo, ele tem 5 anos, 6 anos, 7 anos, desde criança ele é uma bênção. Olha, com 5 anos, mas ele já ficava, o pastor pregava, ele prestava atenção. É debilóide. Você vê uma criança com 5 anos fica prestando atenção no que o pastor está pregando, a coisa está errada. Criança com 5 anos, o ideal é como nós temos aqui. Enquanto os pais estão aqui, as crianças estão lá com a professora de criança. Porque criança, querer segurar a criança na igreja, sentadinha ali, ouvindo, essa criança não é normal. Então é preciso que os pais tenham entendimento, é preciso que o pastor tenha entendimento, percebeu que a criança não tem o entendimento, se quiser fazer, levar para um psicólogo, vai ver a idade mental. Então, não basta ter 10, 15 ou 20 anos. É preciso saber se a criança está no uso pleno da sua razão. No uso pleno, saber o que está fazendo. Saber o que está fazendo. Então, não é só completar 12 anos, não. O batismo de João e o batismo cristão, nós estamos aqui chegando ao nosso final. É claro que eu pulei muita coisa aqui. Se eu fosse comentar tudo que eu gostaria, ainda estaria na lição 7. Pelo menos eu tinha assunto para não sair da lição 7. Agora, o objetivo da FATESA foi esse, colocar na sua mão um bom material de estudo. E, se não é o melhor, certamente que está entre os melhores. Na próxima aula, lição 9 e 10. Lição 9 e 10. Aí depois, então, na outra semana, a prova. Então, próxima aula, lição 9 e 10, aí na outra semana, revisão geral de toda a matéria e a nossa prova, e você estará recebendo o próximo livro, A Doutrina da Salvação. Soteriologia, a doutrina da salvação. Ok? Foi bom estar com vocês. Se Jesus não vier, nós retornaremos na próxima quinta-feira.